Oi, pessoal, tudo bem? Olha, durante muitos anos eu sentei de frente para ele, para o meu convidado, na redação do Jornal Nacional no Rio de Janeiro. Era uma delícia quando ele chegava da rua e eu ficava sabendo em primeira mão a história que ele ia contar naquela noite. A gente falava sobre a vida, sobre a nossa origem simples, mas isso é assunto para daqui a pouco, quando a gente vai falar mais sobre as nossas vivências. Sempre admirei a velocidade com que aquele repórter de jornal se adaptou ao texto de televisão, porque é diferente. Mas essa também não foi a única vez que ele me surpreendeu. Por isso eu estou muito feliz em receber aqui o meu amigo, jornalista, escritor, Ednei Silvestre. Ai, que alegria! Estou muito feliz. Alegria minha também. Não era bom? E você lembrou aqueles tempos, a gente frente a frente. Né? Eu sentava aqui, você enviesado aqui assim à minha direita, e era muito legal. A gente falava de muita Belos coisa, tempos, né? Eu guardo foi quando a gente se conheceu melhor e eu não sei exatamente o momento que eu comecei a te admirar mais. Mas um deles foi, eu vinha pelo corredor, tinha um corredor, né? Eu vinha pelo corredor e aí você vinha chegando com um bolo. Você estava levando um bolo para o aniversário da camareira. Eu fiquei tão comovido. Assim, você sempre teve essa atenção a todos à sua volta. O assunto é você, Ednei. Não. A sua humanidade é rara, é muito bonita. Obrigada. E eu fiquei feliz naquele tempo de ter a convivência com você. E foi muito bom. E agora estamos aqui. E eu digo assim, eu falei meu amigo, mas ele não está aqui porque é meu amigo, é porque ele tem muita coisa para trocar, muita coisa para trazer para a gente. Eu queria começar ainda quando a gente falava lá da nossa infância, daqueles momentos, se você já era um cara lá na escolinha que era o bom da redação. Porque assim, você sempre foi um bom contador de histórias, imagino eu, desde muito, muito tempo. Mas já era aquele cara da redação? Mas por que... Tem que contar assim, começa assim. Eu não conseguia falar direito. Não conseguia pronunciar isso com palavras. A nossa casa pegou fogo. Teve incêndio, então hoje eu interpreto. Ele é de Valença, no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro. Valença. Depois do incêndio, eu fiquei com dificuldade de mobilidade e de fala. Olha. Isso durou 1 ano, durou 2 anos, e quando eu falava, eu não conseguia me expressar direito. Bom, fui para a escola. Então isso bem pequenininho, né? O incêndio foi com 3 anos. Eu acho que foi com 5 ou 6, e aí me punham numa escola distante para poder caminhar bastante, tomar sol, e aprendi logo a escrever, mas não conseguia falar. Não conseguia falar. E quando eu falava, debochavam muito de mim. Aí eu aprendi que se eu escrevesse, eu não errava. Então eu ia escrevendo. Aí um dia tive uma professora que foi um anjo na minha vida, Dona Odete Coutinho da Silveira, que me chamou e disse: não se preocupe com a gramática, é importante que você escreva. E vou te dar um conselho: leia tudo que você puder, tudo. Tem a biblioteca pública aqui em Valença. Vai lá e tem a dona, não sei quem era, acho que era a Dona Terezinha, que tinha a chave. Olha. Pede para a Dona Terezinha abrir para você, você escolhe um livro. E aí eu comecei, e eu escrevia, e escrever era melhor, porque eu não tinha problema de fala, e eu escrevia o que bem entendia. E uma imaginação meio alucinada, porque eu tinha uma avó que contava histórias. Então, eu ia perguntar de onde vinha isso. Eu acho que é da Dona Maria José. Dona Maria José era uma pessoa que só muitos anos mais tarde, aos 82, eu descobri que Dona Maria José, tem que contar essa história assim. Eu já morava no Rio, vim para o Rio, estudar no Rio, e eu fui visitar meus pais. Num sábado, chego, entro, está minha avó sentada de uma mesa. Mãe da sua mãe ou mãe do seu pai? De minha mãe. Tinha aquela mesa, né, na sala de jantar, que era copa-cozinha. E estava Dona Maria... Em casa também tinha copa-cozinha. Tinha copa-cozinha, né? Aí Dona Maria estava escrevendo alguma coisa, e meu irmão, caçula na época, conversando com ela e tal, e eu perguntei, vó, benção, vó, benção, vó. A senhora está escrevendo o quê?
Aí ela falou assim, fica emocionado. É, Eu estou aprendendo a escrever meu nome meu Deus. aos 82 anos. Eu lembro que a gente um pouco falou Isso, sobre isso isso. é muito... Assim, ela é meu exemplo. Nunca pare. Nunca pare. Ela viveu mais 2 anos. E nesses 2 anos, ela lia jornal. Imagine, você passou a vida inteira Sem saber o sem que era, saber. né? Aí você passa os seus 2 últimos anos você lendo jornal. Enfim, Então, mas quer aí eu dizer, saí um pouco do qualquer assunto. Não, qualquer dificuldade que você tivesse naquela época de fala, eu lembro que você falou um dia, e eu já vi você dizer que você recebe um diagnóstico de dislexia, Sim. né? Que é quando você pode fazer troca de ordem da Até palavra, hoje de eu fone. faço. Até hoje Faz eu mesmo. faço. Porque isso é uma Faço. coisa que... Faço. Quando eu me distraio, eu faço. Principalmente as palavras de 2 sílabas. Vaca, cava, cama, maca. Isso eu faço. Faço até hoje. E imagina isso em criança, quando as pessoas ainda nem sabiam direito o que era, então era um Esse sofrimento. garoto é burro. Mas garoto escrever burro. te ajudava. Escrever. Pois é, porque quando eu escrevia, eu não tinha problema, porque eu corrigia. Aham. E eu escrevia histórias que faziam sentido. E a Eu sua avó era essa adorava contadora? escrever. Ela, embora Minha não lesse, avó, ela eu não inventava? sabia que ela não lia. Ela inventava você histórias. só soube que ela não lia Aos 82, quando eu entendi. chego essa manhã de sábado em Valença, que eu chego lá com a Dona Maria José. E ela inventava Fazendo. as histórias. Ela inventava Então você as acha que sua histórias. inventividade, sua criatividade vem daí? Minha mãe também gostava de contar histórias. Aham. Minha mãe também gostava de desenhar. Mas quem gostava mesmo de contar histórias era a Dona Maria José. E com que idade você chega ao Rio? Tinha 14 para 15. Veio sozinho? Vim, mas não era incomum. Hoje é incomum. Aham. Mas assim, se você era do interior e você queria estudar, você tinha que sair de Valença. Então eu saí, vários colegas saíram. Só que eles foram estudar, fazer pré-vestibular, engenharia, ciências exatas, matemática. Aham. E eu queria outra coisa. Aí eu tive a sorte a ignorância é uma benção. Eu fiz uma prova num colégio que havia na Tijuca, porque me disseram que era muito bom. E eu passei, era o colégio de aplicação, Olha. que era um grande colégio Sim. público. Então eu tive a benção da ignorância, porque eu não tinha... eu também Você fez sem o peso, né? sem o Porque peso. as pessoas Os iam fazer autores que eu li, querendo muito aquilo ali. Os autores que eu li em Valença também, eu não sabia que eram grandes autores. Eu vivo falando do Tony Krieger, que é o livro que me salvou. Que eu era um menino esquisito, assim, muito comprido, eu tinha essa altura com 13 anos, era muito magro. E todo mundo parecia muito feliz na minha volta. E olha que nem tinha Instagram, gente. Não, mas as pessoas acho que fingiam melhor até naquela época. Todos pareciam felizes à sua volta. Todo mundo feliz, resolvido. E eu era aquele... eu sabia que alguma coisa não estava certa para mim. E eu não sabia o que era. Aí li um livro de um autor que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Thomas Mann. O livro chamava-se Tony Krieger. E esse Tony Krieger era um menino mestiço numa cidade que todo mundo era bonito, feliz. Não era, mas ele achava que era. Aham. E eu me encontrei nele. Aí eu descobri que havia outras pessoas como eu. E ele me salvou. Nossa, e é tão importante isso, né, de você às vezes receber uma orientação de uma professora como você Com a teve. Dona Odete. Não é? Vai lá na biblioteca. Vai lá, pega, Pega qualquer um. Leia tudo. Ela falou, leia tudo que você puder. Tudo. E tem, para minha fala, meu pai era músico amador e em Valença havia Rádio Clube, que tinha um programa infantil aos domingos. Era apresentado pelo professor de latim, que era Carlos Lamarca, e por um jovem chamado Sérgio Chapelin. Meu Deus! Que legal! Sérgio Chapelin. O Sérgio Chapelin uma vez entrou na redação do Globo Repórter, quando já trabalhávamos juntos. Eu nunca toquei no assunto, porque eu não sabia se ele gostaria, ou enfim, e a gente não tinha intimidade. E aí um dia ele entrou na redação e falou, tá vendo isso aí? Esse aí eu conheço desde a época de calça curta. E era verdade. E aí eu cantava. E aí quando... Acontece com pessoas também que têm outros problemas de fala, quando você canta, ou quando você interpreta, quando você faz uma peça, você tem um texto, você não gagueja. Isso. Você não titubeia e vai tudo direto. E foi aí que eu comecei a ter mais confiança em falar, porque aí eu falava
textos já existiam, que eram os textos das músicas. Me diga uma coisa, quando você disse em casa que você ia fazer, que você ia ser jornalista, isso teve algum tipo de Eu não ia fazer repercussão? jornalismo, eu ia fazer história, porque eu adoro história. Eu ia fazer história. Então não houve estranheza? Não, porque meus pais sonhavam com filhos educados. E eu era o mais velho. Então, assim, o que era problema para eles era como financiar a vida desse menino no Uma Rio outra de Janeiro, cidade. que era muito caro. Então, eu tive que fazer umas tapeações. Como? Por quê? Meu pai me dava um dinheiro para passar o mês e tal. E o dinheiro não era suficiente para 2 refeições. Mas eu não podia contar que fazia uma só, porque eles iam ficar muito preocupados. Então, Podiam querer que você voltasse, né? ele bem que quis. Ele bem que quis. A minha mãe e a minha avó, não. Não, vá em frente. Mas aí ficava com uma refeição só por dia? Era ruim. Era muito ruim. Nossa, era não muito ruim. Mas você Era conseguiu muito ruim. e fez faculdade? Consegui, aqui fiquei tudo, ficou mais tudo no magro Rio. ainda. Fiquei mais magro e aí consegui. Eu estudava no colégio de aplicação, aí ia para o centro da cidade, estudava na Biblioteca Nacional. E aí fiquei conhecendo também o centro. Eu acho O que mais por te encantou aí, quando você chegou no Rio de Janeiro? Você lembra? Esse olhar primeiro, assim? as lembranças se acumulam um pouco, né? Mas eu me lembro do meu encanto com o Teatro Municipal, que é um palácio. É maravilhoso. E o Teatro Municipal tinha aos domingos o Concerto para a Juventude. E aí você via música clássica no Teatro Municipal. Que é um palácio, né? É um templo, palácio, né? É um templo templo da música. E eu acho que foi. Acho que foi. Tinha tem ainda um prédio na Glória, que eu não sei o nome, é um prédio meio Art Deco, que fica em frente, perto do que foi a TV Manchete, etc. E ele é muito bonito, ele parece um prédio parisiense. E eu sempre que passava de ônibus por ali, falava, que lugar lindo, que lugar lindo, que lugar lindo. O Rio é muito bonito. É verdade, é verdade. Ô, Ednei... Você tinha um encanto com algum lugar? Sempre com a praia, porque eu morava longe da praia e eu sempre amei. Então, assim, chegar na praia, assim, era uma coisa que me encantava. Você morava no Catumbi? Eu morava no Meier. O Catumbi, você nasceu no Catumbi. Não, Não? Eu Onde é que eu inventei isso? Não, Catumbi é porque eu nasci no Hospital da Aeronáutica, que é ali na Rua do Bispo, Tijuca, ali, é quase ali, é isso. Rio Comprido. Rio Comprido, Rio exatamente. Comprido. Mas assim, eu me considero uma filha do Meier, porque foi ali que eu fiquei a maior parte da minha vida, né, da infância até a vida adulta, até os 25 anos, né? Tem uma história muito bonita sua, que não sei se você já contou, de sentar-se na calçada, nos jogos do Vasco, aos domingos, né, com seu pai, para vocês ouvirem os Eu jogos. ouvia no radinho e eu via de noite, quando eles queriam que eu dormisse cedo, eu botava o radinho embaixo do travesseiro para escutar basquete no rádio. Basquete? Que era a única coisa. Eu gostava muito de esporte e tinha basquete. É engraçado, sempre me pergunto por que eu não fui fazer essa área esportiva, né? Porque eu gostava muito. E você era alta, né? Não, para jogar? Não, jogar não dava. Para mim, bola era dessa formato, quadrada. Não tenho nenhuma habilidade. Nenhuma habilidade com nada de bola. Nada. Mas eu gostava de ouvir, eu gostava de ver, estou dizendo mais na questão de repórter mesmo. Por que eu não enveredei por esse ramo? Sim. Você, em algum momento, infância, nessa formação, tem toda a sua vida profissional como repórter, correspondente, primeiro repórter de TV que chegou no World Trade Center, coberturas super importantes. Nesses momentos todos, o escritor já estava, não o escritor, por exemplo, que relata esses fatos, como você fez, ou que relata as suas entrevistas, o escritor ficcional, o cara que vai falar da fantasia, já estava lá em algum... Você percebe que ele chegou para você em que momento? Quando eu era correspondente de O Globo, como se falava, né? De O Globo, de sim. O Globo, O Globo, eu tinha uma coluna, tinha uma crônica aos sábados. Mas
a crônica não é ficção. Que eu É o seu olhar sobre É o algo. meu olhar, É. sim. E aí tinha como eu posso chamar? Tinha uma liberdade em contar histórias que não cabiam no noticiário. Entendo, Não sim. cabiam no noticiário. Por exemplo, uma história linda que eu contei era de uma moça e um rapaz que lá nos anos 30, 40, não sei, se conheceram, se apaixonaram, mas aí ele foi estudar não sei onde, ela foi para não sei onde, e ele foi dali ser correspondente de jornal em Paris e ela casou, tchau. Ela na Flórida aos 80 e muitos. Ela fica viúva e ela recebe um cartão de alguém dizendo: viu o noticiário que, se você me permite chamar de você perdeu o seu marido, me lembro dele de nossa época de jovens no colégio, era emocionante. Era o rapaz que ela namorou. Meu Deus! Aí ele pediu, olha uma coisa, ele tinha 90, eu acho, ela 80 e tanto. Nossa. Ele pediu assim: posso telefonar? Ela falou: será um prazer. E aí eles começaram a se telefonar. Que lindo! E aí começaram a se escrever. E ele pediu: posso visitá-la? E ele foi visitá-la. E eles decidiram se casar. Meu Deus. A família achou que eles tinham enlouquecido. Papai está doido, mamãe está doida, né? E aí, foi isso que eu falei, isso não cabe numa reportagem. Aí disse assim: quanto tempo vocês têm? Eu falei: não importa. O tempo que a gente tiver, a gente vai ter junto. E eu achei aquela história tão inspiradora. Eu não sei quanto tempo eles viveram juntos, mas ela tinha 89 e ele 91 quando se casaram. Parte da família continuou achando maluquice. Que era maluquice. E outra parte achou: que bom, né, que eles estão reconstruindo esse amor de lá de trás. Que bonito que você fala da sua avó que aprende aos 82, você fala de um casal que se reencontra. Então, você é essa pessoa que aposta sempre numa virada do futuro? Sempre. Sempre? Sempre. Quando eu sofri um acidente de automóvel, de Jeep, que foi muito doloroso, me deixou algumas deformações até físicas. Foi antes de eu vir para o Rio de Janeiro. Vindo de Nova York? Não, ainda lá de Valença para cá ainda? De Valença. Meu Deus, mas que chegada traumática. Mas aí eu nunca achei que eu ia parar ali, naquela dor. Nunca tinha pensado, eu não vou parar nessa dor. E eu vi o exemplo da minha avó, Dona Maria José, Dona Maria José era lavradora. Ela convenceu a família a sair da lavoura e ir para Valença, para que eles pudessem trabalhar na fábrica, porque na fábrica tinha um dia de descanso. Olha que coisa. E nessa fábrica, ela já velha, com 27 ou 28 anos, conheceu um rapaz de 23, que se apaixonou por ela. Ela nem era uma mulher bonita, ela era uma mulher interessante. Ele era um homem muito bonito, minha mãe se parecia com ele. E se apaixonaram. Ela, velha, com 28 anos, 27, sei lá, e ele com 23. Se casaram, tiveram 3 filhos, aí ele morreu. Quando tinha, acho que 33, uma coisa assim. Olha que coisa. E ela, enfim, teve proposta de casamento, então ela falou: não, ela contava essa história. Não, eu vivi com um homem que eu amei, um homem que me respeitava, eu não quero viver com mais ninguém, não. E ela teve uma vida dificílima. Ela educou os filhos trabalhavam, foram trabalhar cedo. Meu tio, admirável, tio João estudava e fez secundário, contabilidade, depois universidade, trabalhando num tear e com o livro aqui em cima. Olha. Então tem essas histórias da família que são muito inspiradoras para mim. Então eu sempre acredito. Então, então você acha que essas crônicas foram a primeira... As crônicas foram a semente. A semente, Foram. Agora que você está falando, as crônicas foram a semente. Você... Porque
Desculpe te Claro, interromper, não. mas eu lembrei como eu comecei, como eu virei cronista. Porque eu fazia umas notas para o caderno Ela, e eu fiz umas notas sobre o que estava acontecendo na chegada da primavera, porque há uma grande diferença nas estações lá, Sim, né? né, Que no tá hemisfério norte, tudo é. preto, assim, os galhos pretos, e tinha umas bolinhas pretas nas árvores que eu não sabia o que era, você não ouvia passarinho, nada. Aí, de repente, você começa a ouvir aquele chirip, 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 começa a surgir passarinhos, pardais, né? Que são, né? Os pássaros da cidade, e as bolinhas pretas viram florinhas brancas. E as florinhas brancas se desenvolvem, viram folhas. E nessa época começaram a acontecer coisas. Eu morava no Greenwich Village, que era um lugar boêmio, gay e lésbico. Então tinha uma composição muito peculiar. Aí um dia estava eu andando, eu me lembro que assim que começava o que virou a crônica. Eu não passei como crônica, passei como notas. Aham. Que eu vi as pessoas passeando com cachorros usando uma echarpe. Um echarpe não, como esse lenço Um curto. lencinho, uma bandana? É bandana, usando bandana. Aí eu falei, gente, isso é um bairro gay mesmo, né? Porque até os cachorros usam bandana. Então, não era antipulga. Era coleira antipulga, então eu escrevi isso, e aí você deve ter conhecido o Caban. Sim. Caban propôs o Evandro, falou, lê esse rapaz aqui. Antigos diretores Antigos do Globo, diretores editores-chefes do Globo. Pessoas extraordinárias. E aí eles não me conheciam, E aí propuseram, isso também é engraçado, acho que vai ficar muito longo, mas assim, me ligaram, eu ganhava por nota, ok? E aí me ligaram e disseram, olha, nós queríamos que em vez de notas, você transformasse essas suas notas em crônicas semanais. E aí, vocês vão me pagar uma só? Eu não quero. Aí a pessoa disse assim, você não está entendendo, você está sendo convidado para ser cronista de O Globo. Eu falei, eu estou entendendo muito bem, vocês não querem me pagar? Olha que idiota, mas foi, enfim. E começou assim, mas nessas crônicas, tipo assim, o cachorro com bandana, esse casal que se reencontra. É um olhar diferente, já que não é um olhar exatamente só porque a notícia é mais dura, mais imediata. Você tem um olhar que já era por trás disso tudo, Pois né? eu acho que o ficcionista, né, o romancista, o jornalista é aquele que vê a vida e reflete aquela vida no seu jornal, na imagem. O ficcionista vai procurar atrás. Eu acabei de me lembrar de uma também história atrás. Tinha uma, assim, por volta de agosto, hoje em dia usa-se muito ar-condicionado mesmo em Nova York, mas em agosto é muito quente. E tinha uma coincidência de suicídios de cachorros. Meu Deus. Assim, como era possível? Vários cachorros que se matavam, mas os cachorros não se matavam. Os cachorros chegavam à janela para respirar, porque estava quente e caíam. Isso foi meu uma Deus. crônica também. E aí essa crônica deu o título ao meu primeiro livro de crônicas, que era Dias de Cachorro Louco. Olha E só. foi. Isso não cabia como notícia, mas cabia como crônica. Eu me lembro e você tem muito. razão, foi aí que começou. Eu me lembro muito quando você estava para lançar o seu primeiro livro, romance, né? Primeiro que romance já dá um peso, né? Assim, não é mais as crônicas, não são mais as crônica, contos. Contos, relatos das entrevistas. Não, ali era um romance. Você tem algum receio da exposição? Porque, assim, eu acho que escrever, as pessoas dizem assim, você trabalha com televisão, todo mundo sabe da sua... Eu acho que escrever é o ato de maior exposição que existe, escrever algo ficcional. Sim. Porque eu acho que ali, de alguma maneira, tá você. E você teve receio disso? Muito, enorme. E eu estava ali, porque é a história de dois meninos, né? E dois meninos numa cidade do interior. Né? Com a minha idade. Os meninos passando pelo que eles estavam passando, aquela cidade cheia de amores tristes e corrupção e racismo, homofobia.
eu escrevi, comecei a escrever, cheguei até um ponto e a história vai retornando. Né? Esse livro é O Seu Fechar os Olhos Agora, é um livro que virou minissérie, deu a ele o Prêmio Jabuti, é um livro incrível. Fiquei muito feliz que na época a gente acompanhou desde as fotos da capa, eu ficava nessa posição, ele mostrava, olha aqui, estou escolhendo essa, olha aqui, está ficando assim. E acabou sendo uma foto linda do Cartier-Bresson, linda. Bom, mas aí você estava contando que essa história, essa cidade, sim, tinha você ali. Tinha muito de mim e eu achava que não ia. Quando essa história começa em 62, aí ela volta para, quer dizer, para poder entender o que está acontecendo, vai para a ditadura Vargas, para as torturas. Aí já tem a coisa da história do Brasil junto, né? Aí volta para a intentona comunista. Aí volta para os tempos de escravidão, para o Império. Eu falei, é grande demais para mim, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Você achava que era uma saga? E eu tinha, nessa época, eu tinha entrevistado um dos ídolos da minha vida, que é o José Saramago. Porque Ednei também tinha um programa de literatura da Globo News, que era maravilhoso, né? Porque eu quero que você fale assim, algumas coisas sobre esse programa. Mas conta a história do Saramago, que depois eu vou te perguntar. Eu achava que, como vai o Silvestre estar na mesma prateleira de Saramago? Não dava. Então eu parei amedrontado. O grande demais era nesse sentido, de que era algo muito maior do que você... eu não conseguia... achei que o que era grande demais era... Eu começo com a história de uma mulher assassinada. 2 meninos encontram um corpo. E aí começa a voltar, eles começam a investigar, são crianças, aí surge um velho. Aí são personagens muito improváveis, né? 2 meninos de 11 anos, um velho que aí você descobre que era um velho comunista, que tinha sido torturado. Aí a história vai voltando, eu falei, não consigo. Aí um dia estou lá, eu sentado, supostamente esqueci, não penso mais no assunto. Aí estou eu lá sentado e dou de cara com essa seguinte frase: os mortos não ficam onde são enterrados. Aí eu entendi tudo. Falei, essa mulher, Anitta, é esse corpo, é esse fantasma que para sempre assombrará esses 2 meninos. E aí me veio aquela coisa inteira. Se eu fechar os olhos agora, ainda posso sentir o sangue dela grudado nos meus dedos. E era assim, grudava nos meus dedos, como grudava. Aí eu comecei a descrever, eu comecei a vê-la. Nossa! Grudava nesses cabelos louros, na testa alta, na sobrancelha arqueada. Aí nasceu. Aí foi, mas passei esse tempo, não vou conseguir. Agora eu já confio. Já confia? Agora eu já confio. Vovó deve estar muito orgulhosa. Porque agora você, assim, quando nasce, vem alguma coisa assim na sua cabeça ou você pensa assim? Porque eu acho que você, nos seus livros, você junta a ficção, né, o que você quer, você junta o jornalismo, porque ele tem sempre um retrato, mas você junta essa história, esse historiador que você queria ter sido. Porque vem muito de história em todos eles. Sim, porque uma coisa que eu percebi, porque na época do governo Collor, eu fui uma das muitas vítimas. Você fala do plano econômico? Do plano econômico, da decepção que foi, porque esperávamos, né, um retorno pleno à democracia, a vida melhor para todos. E aí o que aconteceu? À minha volta, muita gente sofreu muito mais, algumas pessoas se mataram. E eu tive a compreensão naquele momento assim, que tudo que acontece na história com H maiúsculo influencia a nossa pequena história, né? A nossa pequena história. Por exemplo, vamos pegar a pandemia. A pandemia até agora tem mostrado tantos desdobramentos, sequelas, consequências. E isso tem que fazer parte, isso, se eu vejo, é parte da história. Se não tivesse havido a escravidão, nossas vidas seriam diferentes. Eu sou mestiço, felizmente, e a minha vida não estaria aqui. Tudo que se passa
no mundo inteiro, Vai de uma- influencia e vai fazer diferença. O meu exemplo, o 11 de setembro, as nossas vidas mudaram, nossas, plural. Ah, porque eu vivo no Nunca fui aos interior. Estados Unidos, não mas... importa, não importa. É. Tudo mudou. Aham. Né? Vivemos agora sob essa capa meio sombria de que algo de muito ruim pode acontecer. Né? Quando eu descobri também que eu não tenho ideia do que eu vou escrever. E aí eu cito o Fernando Sabino, que perguntaram para ele, por que o senhor escreve? Ele dizia, que eu tenho a maior curiosidade de saber o que eu vou escrever. Ele não sabia. E eu não sei. O último Van Gogh, eu não Isso tinha... aqui, gente, ó, eu tô... Não vou desmarcar não, porque eu tô quase terminando. É o último livro. Tem um trabalho de um investigador aqui, na verdade. Dinei está um pouco investigador aqui nesse... Tem história, tem investigação. Mas começou com uma exposição que eu fui ver. Fui ver uma exposição, levado pelos adoráveis Maria Edina e João Cândido Portinari, fui ver a exposição de Van Gogh. Estava em Paris, a exposição... E aí eu vi, eu não sabia que ele tinha tantas obras ditas inacabadas, porque ele chegava a um ponto que ele não queria mais fazer nada ali. Ele estava pronto, para ele estava pronto. Aham. E eu vi também pela primeira vez esses quadros raros e percebi que ele pintava nesse sentido. E eu imaginei logo assim, ele era filho de pastor, né? Eu imaginei logo uma pessoa a adorar a natureza. Ele tinha essa... Ele energizava na natureza. Mas aí a exposição era sobre... Tinha esse título, Van Gogh, o suicidado da sociedade. E sustentava que ele não era louco, que ele foi empurrado para isso. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a anotar, mas eu não sabia que eu ia escrever sobre ele. Você sabe, engraçado, você não vai lembrar, não sei se você vai lembrar, mas essa sua, talvez que tenha virado, né, uma obsessão por estudar Van Gogh, há muitos anos você me trouxe do Museu Van Gogh um ímã de geladeira que era uma tintazinha, uma réplica de metal da tinta, que eu tenho até hoje, Não me lembro. que está onde eu boto os ímãs lá, embaixo o do lançamento do seu último Van Gogh. Olha, mas os meus filhos eram pequenos, você trouxe isso. Porque eu comentei com você que na escola dos meninos estavam estudando Van Gogh. Isso, E que a minha filha tinha adorado o amarelo, porque ela adorava girassol. E você me trouxe o tubo da pasta amarelo. Tá lá, eu acho muito curioso. Tem uma história linda do amarelo com ele. Ele nunca tinha usado amarelo. Nunca. Nunca. Ele veio lá do Brabante, um lugar horrendo, tudo cinza, né? aquela área entre Bélgica, Holanda. E ele, quando ele chegou ao sul da França, ele descobriu as cores. Ele usa amarelo pela primeira vez. E fica a sensação de que ele usou muito A amarelo vida inteira. a vida inteira, Porque né? é tudo dele, aí passa a ter o amarelo, o vermelho, né? A vida brota nele de outra forma. E por isso que eu fico... as pessoas gostam de dar diagnóstico para o Van Gogh. Alguém falou que ele tinha... era um bipolar, que ele era esquizofrênico, psicótico, psicopata. É porque ele corta a própria orelha. Pois e aí as pessoas vão mas dando... até essa história é duvidosa. É mesmo? É. É. Porque essa história surge quando ele briga com o Gauguin. Ele convidou o Gauguin, que era um artista também muito bom, que não apreciava o trabalho do Van Gogh. E que era... O Van Gogh era um homem cor de ferrugem. Ele era vermelho. Ele era um homem não bonito mesmo. E assim, ele era tímido, muito tímido. E o Gauguin era um bonitão. Pra fora. Era um moreno, filho de uma Exuberante. aristocrata peruana, tinha sido aventureiro no mar e tinha feito um dinheiro na Bolsa de Paris. Então, o Gauguin tinha grana. E quando ele não tinha, ele chegava para algum ex-colega e dizia, fulano, compra aí. E o Van Gogh queria criar uma comunidade artística em Arles e convidou o Gauguin.
Só que o Gauguin não conseguiu aguentar. Arles é essa cidade no sul da França que ele falou. A tal cidade, os amarelos. Né? Os amarelos. E o Gauguin não aguentou a intensidade dele. E brigaram um dia. Só que Gauguin era um espadachim. E Gauguin era um atleta. Ele já está criando uma nova versão, já está dizendo que Gauguin arrancou a orelha de Van Gogh. Eu não diria que ele arrancou, mas... Pode ter ferido. Ele pode ter ferido, sim. Porque ele era macho. Era macho. Van Gogh era um homem tímido, muito tímido. Ele era um homem tímido, magro, mal alimentado. Então, enfim, o que quer que seja que tenha acontecido, aconteceu. Por que você está falando da orelha dele? Porque falam que ele fez isso num ato de loucura. De loucura, para dar esse diagnóstico. Eu acho que ele fez esse ato por conta de uma dor profunda. Porque quando o Gauguin vai embora, o sonho dele de criar uma comunidade artística desmorona. Então, o que eu penso é que... O que eu penso é que tem horas que o historiador está brigando com o escritor. Isso eu estou pensando aqui agora. Mas o escritor pode ir ao lado, em busca daquilo que não está à mostra. E a minha busca foi o seguinte: era tanta dor que ele quis cortar uma dor com a outra. Pode ser. E aí, mas piora, porque os vizinhos se escandalizam com aquele maluco, aquele homem vermelho, aquele homem ferrugem, e aí chamam a polícia. E a polícia leva ele para a cadeia, e eu não sabia disso, foi outra coisa que me cortou o coração. Leva ele para a cadeia sem lápis, ele não pode desenhar, não tem fumo, para nada, põe numa cela vazia, quer dizer, a casa de detenção está vazia. Por que a casa de detenção está vazia? Porque é 24 de dezembro. Ele passa a noite de Natal sozinho, sangrando. Aí sim, e os vizinhos fazem um abaixo-assinado para expulsar ele da cidade. Não. Então, assim, e essas coisas que eu fui anotando e foram me comovendo muito. Assim, e quando surge o Igor, que é o outro personagem... Deixa eu só contextualizar para as pessoas. Eu vou fazer um resumo do que, como eu imagino. Por favor. Ele conta sobre esse Van Gogh tão excluído, tão invisível, né? Só visível para críticas, né? E que não conseguiu vender nenhum quadro enquanto estava vivo. E ele mostra que existe um garoto de programa em Copacabana, no Rio de Janeiro. Que ele diz que eu não sou garoto de programa, sou Michê. Ele Michê, faz questão de dizer. E ele era também tradutor. Menino de rua também, né? E ele mostra que esse menino, quando tem contato e descobre a história do Van Gogh, começa, de alguma maneira, a se sentir próximo, porque seriam os dois invisíveis, párias, rejeitados. Párias. Né? Então é isso, por isso que eu obrigado, só para as pessoas entenderem um pouco do que está no último Van Gogh. E aí, quando surgiu o Igor também surgiu do jornalismo. O Igor era um dos meninos que eu conheci, aquela garotada, que eram os trombadinhos, chamava, que ficava ali pela Central do Brasil e à noite eles dormiam com os tornozelos amarrados uns dos outros, porque os adultos pegavam eles, para se aproveitar deles, né? Sexualmente, inclusive. E ele é aquele menino, porque ele tem uma inteligência fulgurante, e é um menino que vai sobrevivendo nas ruas, sofrendo. Né? Tem, enfim, histórias que a gente não conta aqui. Tem que ler, né, gente? Tem que ler. E ele é através da arte e através das cartas reais que o Van Gogh escrevia para a pessoa que o amava, que era o irmão Theo, que ele descobre que tinha alguém parecido como ele. E é naquela carta que o Vincent, que ele gostava de chamar de Vincent, escreve para o irmão Theo dizendo: quando eu entro na casa do nosso pai, eu me sinto um cachorro molhado. Né? Aquela coisa desprezível. E o Igor, fala: eu também. Aí ele começa. As cartas do Van Gogh começam a puxá-lo para uma outra vida. E ele tem um tutor
que também o ensina, o instrui sobre arte. E a arte salva. Que bom, porque Agora eu ainda não acabei, ele falou que a arte salva, vamos ver. Agora, vamos falar um pouco do seu programa de literatura. Eu queria que você me falasse assim, quem foi as pessoas que mais te encantou? Você falou de Saramago, que já era. Mas teve alguém que te surpreendeu, assim, você dizia assim, nossa, eu ia entrevistar, era uma pessoa legal, mas me surpreendeu. Eu me surpreendi. Logo no começo, não foi com esse programa, mas foi uma entrevista que eu fiz com o Norman Mailer, que era sabidamente agressivo e boxer, tinha esfaqueado a mulher e tal, e ele me tratou como se eu fosse um netinho dele, assim, de uma imensa doçura. É uma surpresa, então. Foi muito, muito surpreendente. Tem uma surpresa que por um outro lado, de alguém brilhante, um homem brilhante, com um texto maravilhoso, que é Umberto Eco, e que ele tinha não é nem arrogância, mas um sentido de superioridade. Ele deu a entrevista, mas assim, ele concedeu a entrevista. Te deu o privilégio de entrevistar. Não, respostas brilhantes, mas era assim, ele estava acima de todos. Né? E era perceptível isso. Teve uma outra, pelo outro lado, até da humildade, uma grande poeta, que é Adélia Prado, que tinha tido um câncer, tinha escapado do câncer, e aí eu perguntei para ela onde ela se apoiava. Aí ela disse, eu tenho fé, e eu tenho fé que um dia eu vou ressuscitar, aí ele segurou assim, na carne. Eu fiquei impressionado como alguém podia ter tanta fé que o câncer dela reverteu, virou nada. A doçura dela também. Que ela não, ao contrário, por exemplo, de Umberto Eco, mesmo sendo uma grande poeta, uma pessoa que chegou a ser cogitada recentemente por um Nobel, ela continua sendo Adélia Prado. Hoje, além de escrever e de ler, o que você gosta de fazer? Acorda muito cedo. Eu adoro amanhã. Adoro. Mas amanhã que hora você acorda? Agora tem que acordar tipo 4h30, porque o sol está surgindo muito cedo. Não sei o que está acontecendo. 5h30 já tem sol, né? Eu estou com uma frustração agora, que eu não estou conseguindo. Eu gostava de acordar, ainda estava escuro, aí eu saía correndo pela areia e ia ver o nascer do sol no arpoador. Mas não estou conseguindo mais correr na areia. Então, eu disse, mas pode caminhar, não é a mesma coisa. Não? Não. Mas não pode ser no calçadão, então? Não. Gente. A graça é na areia que você fica... Não vou conseguir. Não vou. Tem um desafio. Sempre se pondo à prova, um desafio. Né? E aí, quando você chega no arpoador, eu não sei quem já viu o nascendo do sol aqui no arpoador, na Praia do Diabo. É assim, é o mundo realmente começando. Lá vem. É uma página em branco. É muito bonito. Me diga uma coisa, você prefere escrever de dia também, quando você escreve? Depende. Não? O último, né, o mais recente, o último Van Gogh, eu escrevi muito à noite. Mas, em parte, porque acho que a história também se passa muito à noite. Muita coisa se passa à noite. E outra parte, porque no apartamento de baixo, que na época era um Airbnb, tinha umas pessoas malucas, tinha uma época que tinha uns maconheiros gritadores, teve uma época que tinha uns jovens franceses riquíssimos e arrogantes, que também gritavam e faziam festas, e aí eu tinha que escolher horários em que eu pudesse, que eles estivessem quietos, porque a mim perturba, gritos me perturbam. Quando um autor acaba assim, de escrever um livro, acabou de lançar, já fica pensando em outras histórias, já tem alguma coisa que já tenho. Fica... Já? Eu tenho algumas. Coisas que você ainda quer contar, né? Eu tenho. Agora, eu não sei direito o que eu vou anotando, porque eu não sei direito o que é. Aí eu anoto uma frase. Ednei,
Hoje, o que seria para você um dia perfeito? Que eu pudesse voltar a correr na areia, seria perfeito. Isso Mas seria porque é o joelho que está te incomodando? o meu Quadril? joelho, meus pés. Não, quadril não. Não? Joelho e pé. Joelho e pé. O pulmão aguenta. Mas o joelho. Mas não e tem o uma pé. fisioterapiazinha aí que desse Eu para tenho dar o jeito? feito. Eu agora vou. Tenha Mas eu vou paciência. fazer um tratamento. É? Vou porque. Você quer voltar a correr? Quero. Mas vamos Eu falar quero. mais desse dia perfeito, então. Um dia perfeito você quero. começaria de novo correndo. Começaria correndo. Aí eu caminharia pela praia até começar a chegar as pessoas e começar a gritaria e tal. Agora tem um problema ali em Ipanema, porque criaram vários botequins na beira da calçada. E os botequins, com barulho, com a música, assustam os passarinhos, que eu gostava de ver de manhã. E eles fugiram. Tinha um bonitinho, branquinho assim, com o rabo, tem umas faixas pretas. Tem um nome horrível, vira-bosta. O nome é feio, mas passarinho é uma graça. Eles sumiram. No Jardim de Alá, o metrô destruiu boa parte do Jardim de Alá, então as garças sumiram. Né? As maritacas sumiram. Então eu sou assim, mas eu tenho passarinhos na minha varanda. Eu suborno eles, eu ponho bananas para eles. Aí eles e vão eles lá. vão lá visitar. O que mais seria perfeito? Eu gosto de ler. Eu gosto muito de conversar, Fátima. Eu tenho algumas pessoas que eu tenho grande prazer em conversar. Eu gosto de comer. Não muito, mas eu gosto de comer. Gosto de viajar. E alguns lugares em particular. Esse ano eu fui à cidade do Van Gogh, né? Eu fui a Saint-Rémy. E toda vez que eu viajo, eu acho bom que eu não esqueça. Eu penso, gente, eu vim de Valença. Eu estou aqui em Saint-Rémy, na Provence. Estou no quarto do Van Gogh. Obrigado, Ana Maria José, de ter saído lá da roça para ir trabalhar na fábrica. Obrigado, meu pai. Meus pais se sacrificaram tanto, Fátima. Tanto. Perderam tudo nesse incêndio. Minha mãe estava grávida. Enfim, e eles não... Eu acho que era nisso que as nossas vivências, assim, eu me identificava no sentido, assim, de uma família que fez de tudo possível para que eu e minha irmã, para que você e os seus chegassem até onde eles não chegaram, né? Sim, né? sim. Eu também, minhas duas avós eram analfabetas, né? Então, assim, é muito, muito perto e, ao mesmo tempo, ficou muito longe os caminhos. Os caminhos ficaram muito longe, né? Sim. Porque a mudança de alguém que não consegue ler, escrever, para a vida que eles me proporcionaram é muito gigante. Eu acho que isso, de uma certa forma, era o que me fazia eu me conectar de início com você. Porque, para mim também, você era aquele cara que veio, um cronista, que eu sabia que tinha virado um correspondente internacional, que estava voltando para o Brasil. Não imaginava uma conexão nesse lugar. Uma conexão de interesses do trabalho, mas não uma conexão que fosse nesse lugar da essência, da importância do que foi ter as pessoas que a gente teve pelo caminho para... A sorte que a gente teve, não é? né? Muito bom. Tinha uma pessoa que me chamava, não sabendo da minha vida, de onde eu vinha, me chamava de príncipe, assim, com um certo tom irônico, mas porque achava minha vida de privilégios, correspondente em Nova York, entrevistei estrelas da música, do cinema, da literatura. Eu falei, essa pessoa não tem ideia de onde eu vim, né? Não tem ideia do que a Dona Maria José passou, seu Joaquim, Dona Lourdes, o sacrifício que eles faziam para que a gente estudasse, tivesse livros, roupa, sapato. E isso não tem preço. Que bom. Olha, eu fico feliz de saber que você já está pensando em outros, ou seja, que a gente vai poder acompanhar outras coisas depois. Fiquei muito feliz da gente poder voltar a conversar aqui. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Eu adorei nossa conversa. Muito adorei obrigada. Nossa conversa. Até parece assim, você ficava nessa posição e eu nessa. Exatamente. Era uma coisa assim. Era assim mesmo. Era assim mesmo. E a gente trocava e conversava, falava das coisas. Posso contar uma coisa? Se você não quiser, você corte. Que eu, em certo momento, cheguei para você e disse, Fátima, alguma coisa assim, acho que você podia fazer mais, você podia fazer um programa assim, não sei o quê. Aí você me olhou, aí disse, eu tô pensando nisso, Ednei.
tô pensando nisso. Que era a sua virada, né? É, a saída do jornalismo para dar um outro passo para outro lugar, né? E é isso, a gente está sempre tentando dar novos passos, né? Você também acabou que a sua carreira também foi virando, né? Foi para um outro lugar, né? E é tão bom isso, né? Que, assim como você falou, a gente não sabe o que vem, mas é muito bom saber que a gente está no controle, que a gente tem a possibilidade de estar no controle dessas mudanças, pelo menos nas profissionais. Tem outras que a gente não tem controle nenhum. Não, mas não, nessas, pelo menos, a gente... Nas íntimas a e gente pessoais, vai- não. É. Mas nessas outras a gente pode ajudar É. a conduzir. Né? A chegar no caminho que a gente quer. Que Só para bom. lembrar, tem uma frase boa do Picasso que se aplica a isso, que falavam que Picasso era um homem... O senhor é um homem de muita sorte, tudo que o senhor faz dá certo e tal. Ele disse, sou, porque quando a sorte bate à minha porta, me encontra trabalhando. É. Então é isso, sorte sim, mas advindo do trabalho. Obrigada, Ednei. Muito obrigada, obrigado. tá? Muito feliz de ter você aqui. Eu também. Obrigado, Você gostou? Fátima. Então vai lá, curte, compartilha. Espalha aí para os amigos, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal. E se Toda- tiver chance, ainda leia. Com certeza. Isso é um bom romance. É um ótimo romance. Estou quase acabando. O último Van Gogh. Um beijo, até semana que vem.